História, política e economia. Então, essa minha formação. Eu me especializei depois na área de História Ibérica da América Latina. O meu doutorado foi sobre o Brasil na época da ditadura militar. Sempre tive uma ligação com a área de letras e com a área do português, dos países de língua portuguesa. Na minha universidade, eu fui bolsista do Instituto de Letras Português e do Centro Mundo Lusófono, que exatamente reunia os estudos dos países de língua portuguesa. A Universidade da Unilab, ela tem muito a ver com aquilo que eu estudei, que fiz, que eu atuei durante as minhas na Alemanha. Depois de me formar no mestrado, eu dei aula de literatura portuguesa e brasileira na universidade na Alemanha. Me mudei para cá, trabalhei durante 8 anos nas coisas mais diversas, de vender comida em navio, a fazer traduções, intérprete, gente que vinha de fora, eu ajudava, até que eu decidi que esse não era um bom caminho, e eu voltei para a universidade e comecei a dar aula de novo no curso de letras. Eu dei aula de latim na UES. Passei 5 anos dando aula de latim, e nesse período foi quando eu comecei a... E aí? Tudo bem, eu estou na sala certa, né, Dante? Foi nesse período, dando aula de latim, que eu me aproximei mais da área de antiguidade e história medieval. Quando eu abri o concurso para cá, eu concorri, eu consegui a vaga, eu saí da UES, eu era substituto de latim, para finalmente chegar no curso de História, que é exatamente o curso do meu doutorado, da minha formação. Só que agora, não mais com História do Brasil, e com a História da Antiguidade. A minha coisa que eu fiz meu doutorado em História do Brasil foi um desses erros de cálculos que a gente faz no meio do caminho. Porque eu achava, sinceramente, que o que o Brasil precisava para eu poder me mudar para cá, para eu ter chance no mercado de trabalho, para ir para a universidade, eu achava que o Brasil precisava um especialista em História do Brasil. Eu não sei o que deu na minha cabeça para pensar isso. Se eu tivesse me especializado desde logo, por exemplo, em latim, que eu gostava muito, ou em história, qualquer outra história, as minhas chances para conseguir entrar numa universidade seriam bem maiores, Mas erros de cálculo, acontece, pelo menos deu certo. Eu entrei com uns 10 anos de atraso na universidade por causa desse erro de cálculo, mas quando o sofrimento passa, você só lembra das coisas boas. Bem, então, desde 2016 eu estou aqui. A minha disciplina principal é essa disciplina: Antiguidade africana, Médio Oriental e Mediterrâneo. E eu sempre gosto de dizer, por favor, as pessoas gostam de reduzir o meu nome aqui a Krieger, e eu não gosto do Krieger. Eu não me sinto Krieger. Se eu estiver só assim, Sérgio Krieger para mim é uma coisa assim, parece tão estranha, tão feia, que eu não gosto. Sérgio Krieger Barreira eu aceito. Sérgio Barreira está ótimo. Sérgio Barreira, mas qualquer coisa que é só Krieger. Se você for escrever um trabalho, alguma coisa, não coloque assim só Sérgio Krieger, porque dói no coração. Agora, eu tenho plena consciência que fora da sala de aula, onde eu tenho certo poder de impor o meu nome, geralmente as pessoas me chamam de Krieger. Eu recebo, uma vez tinha um aluno mandou uma mensagem para mim, aí eu respondi, aí quem encaminhou, ele escreveu a mesma notícia para os outros, só que
os outros escreveram para mim. Aí eu pensei, o Krieger falou, não dá certo, tá? E é nessa coisa de só ter que avisar. Por exemplo, quando se trata de futebol, eu torço contra a Alemanha. Esse é o meu primeiro princípio. Contra a Alemanha. É a Alemanha e o cão, eu torço o cão. A Alemanha que nada, não vai para a Copa, é muito bom. Esse eu fico feliz. Esse é principalmente no futebol, não é em todas as coisas, mas no futebol é desse jeito. Tá? Então, o que eu torço? O Brasil. Certo? Qual foi o pior dia da minha vida? E esse time alemão vai. E ainda mais, 7-1, e no outro dia as pessoas chegando dizendo: e aí, você ficou feliz? Você torceu? Né? Eu tinha aula no outro dia. Aí primeira aula eu não falei assim, eu não fiz brincadeira nem nada, eu passei 1h30 só escrevendo. Na segunda aula eu já tinha achado um jeito de lidar com a situação. Eu falei: olha, se alguém perguntar sobre o jogo, eu vou tirar o ponto extra que eu prometi a vocês. Aí toda a turma estava calada durante todo o tempo. Né? Mas eu tenho que lidar com isso. E a pior situação do meu pai, né? Porque meu pai é cearense, mora na Alemanha. Mas quando ele vem para minha casa, os vizinhos olham para ele e perguntam: ele sabe falar português? Porque o pai do alemão tem que ser alemão. Então ele para eles, lá ele é um alemão. Esse para quem, como meu pai, celebra a brasilidade dele na Alemanha há 60 anos. É uma coisa assim muito estranha, muito ruim. Né? Eu ainda estou lutando com essa situação. Né? Eu acho que eu vou um dia vou conseguir lidar com isso. Eu ainda tenho algum tempo para frente. Bem, então vamos aqui para a antiguidade africana, médio oriental e mediterrânea. Se a gente pensa sobre esse período da antiguidade, para escrever história como nós temos algumas fontes, nós temos as fontes escritas, mas nem todos os povos no período escreviam. E nem todos os textos, na verdade, pouquíssimos textos conseguiram chegar até os nossos tempos. A gente só precisa pensar em papel. Né? Cada um que coloca o papel, guarda o papel aqui por 2 anos numa caixa, há uma boa possibilidade que o papel não presta mais. Né? Porque algum bicho chegar, umidade. Né? Então a gente está pensando em alguma escrita que tem que sobreviver 4.000 anos. São poucos materiais. Um lugar muito úmido, como o nosso, não é muito bom para guardar. O material, né? Se for em cima de uma pedra, uma cerâmica, é algo que sobrevive. Né? E então nós temos esse problema. A escrita, né? Ela não sobreviveu. A gente consegue escrever história também sem escrita, através daqueles restos materiais que sobrevivem, cerâmica. A gente pode ter ideias sobre o que as pessoas comiam, o que as pessoas como viviam, instrumentos, conseguimos muito. Mas a escrita tem uma vantagem. A escrita dá nome às pessoas. Se a gente tem uma carta de 4.000 anos atrás, em que um filho manda uma carta para a mãe reclamando das roupas, das roupas que ela manda para ele, que ele diz que parece um mendigo, que ele precisa de uma mesada maior, então a gente tem de repente, consegue dar vida a partir de textos
que a gente acha. Né? Isso é bem diferente do que quando a gente tem que imaginar aquilo que aconteceu a partir dos textos. E falando nisso, nós temos uma distribuição muito desigual tanto dos textos, né? Nem todos os povos têm escrito, quanto onde foram feitas escavações arqueológicas. Porque a arqueologia, ela também depende de como com que facilidade você encontra um lugar onde vale a pena fazer arqueologia. Chegar aqui, esse primeiro exemplo aqui, se chama Tel. Isso se não me engano, é na Síria, no Iraque. O que acontece? É uma área extremamente plana em que os humanos dos últimos milhares de anos, eles construíram cidades ou lugares, depois abandonavam e construíam no mesmo lugar em cima. E aí nós temos aqui, 4.000 anos de ocupação humana. Você sabe que aqui são 4.000 anos, 4, 5.000 anos de ocupação humana. Você anda pelas áreas, você vê, ali vale a pena fazer uma escavação. Porque você vai encontrar artefatos, cerâmicas, uma cidade, né, que existiu naquele lugar. Isso é diferente, por exemplo, de uma cidade, uma construção antiga na Amazônia. Na Amazônia, depois de 50 anos, você pode estar a uma distância de 50 metros daquelas construções e você não vê mais. Porque tem toda a floresta já cobriu. Né? Muitos dessas o que existia nas florestas foram achadas nos últimos anos, por causa de desmatamento e por causa de formas de satélite, que vê as estruturas embaixo da floresta. Agora, 100 anos, 150 anos atrás, você podia estar numa distância de poucos metros e você não ia encontrar. Já na Mesopotâmia, que é algumas das áreas, você vê com toda a facilidade. Aqui, o próximo, né, se chama de geógrafo, né, que são estruturas, se não me engano, essa aqui foi no Acre, né, que com o desmatamento foram deixadas muitas estruturas de ocupação humana na Amazônia. Você dá para ver que essas formas geométricas não são naturais, né? São feitas pelos homens. E alguém de vocês já ouviu sobre o estudo sobre a ocupação humana da Amazônia? É bem interessante que em 1540, um espanhol foi mais ou menos da nascente do rio Amazonas até a foz. E ele depois escreveu um relato. E nesse relato, ele descreve que ele passava horas e horas ao lado de cidades. Era assim, ele dizia, por 100 quilômetros de uma cidade para outra não era mais do que 500 metros. Então, toda a área tinha uma enorme população humana. 50 anos depois, 60 anos depois, quando o próximo europeu passou, não tinha nada. Era só céu. E aí, o que ele dizia? Ele mentiu. Pois ele inventou as coisas, escreveu, que tinha um monte de coisa, ele viu as Amazonas, por isso se chama de Amazonas, do rio Amazonas, isso é tudo inventado. Né? Agora, nos últimos anos, ele está sendo
reabilitado. Não, ele não, muito provavelmente o que ele viu era verdade. Você tem uma ideia por que 50 anos depois não tinha nada? As doenças. As doenças trazidas para as Américas pelos espanhóis, pelos portugueses, eles arrasaram com populações inteiras, mesmo sem a presença dos portugueses e dos espanhóis. Eles chegaram antes, de vez em quando matavam 90% de alguma população. Então, áreas aqui na Amazônia, mas também na América do Norte, em que os primeiros relatos falam de grandes populações, depois de 100 anos, 150 anos, não tem população, né? Que é fruto dessa dizimação da população por causa de doenças que ainda que não existiam. A gente teve uma pandemia, então para ver como as doenças chegam rápido, como as doenças também atingem alguns povos mais do que outros. Eu não sei, mas se vocês olham para os números, né? Pandemia, quem aqui tinha os maiores números de mortos? Eram os países que tinham mais idosos e as Américas. Que pode ser ainda algum. Esqueci, não é. Eu não consigo me explicar de outra forma por que nas Américas morreram tantas pessoas, em quase todos os países das Américas, e na Ásia, na África, morreram poucos. Bem menos, né? Não foi uma. Então pode ser que essa nossa herança, nossa herança genética ainda está mais exposta a essas novas doenças. Bem, aqui, né, uma notícia, né, as cidades de 2.500 anos são descobertas na Amazônia, que foi exatamente essa de satélite, de encontrar as estruturas. A área de arqueologia, a área de genética, é uma das áreas que tem praticamente toda semana alguma novidade. Essa teve um avanço nos estudos tão extraordinário nos últimos 20 anos, 10 anos, que é só você pesquisar um pouco, né? Toda semana tem alguma coisa, uma nova data, uma nova datação, uma nova espécie humana que foi encontrada, cidades que a gente nem esperava que existiam. Então é muito fascinante e é difícil de acompanhar. Quando a gente fala das espécies humanas, esse aqui é um artigo de alguns anos atrás, foi quando descobriram que tem quase todos os humanos fora da África têm os seus genes do homem de Neandertal. Tem entre 2%, 3%, que é uma mistura que aconteceu quando o Homo sapiens foi. Porque a nossa ideia original era que o Homo sapiens chegou e ele matou todos os homens de Neandertal, ou expulsou. Mas agora nós sabemos que houve diferentes misturas, que na nossa genética a gente consegue ver restos do homem de Neandertal, ou de Denisova, e
talvez de outros que a gente ainda não sabe. Por que a gente não sabe? Porque assim, ainda não foi decifrado a genética de outras espécies humanas, além dessas três. Então, isso aqui é 2023, que era, né, cientistas chineses descobriram um crânio de 300 mil anos de hominídeo diferente de qualquer outro já encontrado. Como a gente recebe notícias toda hora e que tem que se adaptar. Quando os humanos chegaram, o Homo sapiens chegou nas Américas. Lembra da escola? Quando é que dizia? Sexta série, lógico, na sexta série é muito sério. Bem, originalmente, né, se falava-se mais uns 10, 12, 14 mil anos atrás, né, através da Ibéria, né, que é o Monte Clovis. Clovis é um sítio arqueológico nos Estados Unidos. E aí, nos últimos anos, de novo, encontraram outras evidências. Primeiro são estas pegadas, uma região que se chama White Sands, né, que foi visto através de plantas que tinham ao redor, conseguiu ser datado há, se não me engano, 25, 26 mil anos atrás. Seria o dobro do tempo. E aparentemente, parece a pegada do ser humano. E existe ainda esse mastodonte de Tsilut, que fica na Califórnia, em que foram achados ossos que parecem que foram trabalhados com ferramentas, né, com pedras lascadas, que até hoje a gente só encontrou, né, espécie de hominídeos, de seres humanos que fazem esse tipo de operação, e tem 120 mil anos. Então, se for confirmado, que esse aqui vai confirmar uma existência de seres humanos muito mais, há muito mais 120 mil anos. Então, de novo, são as discussões que estão sendo levantadas. Aí, nesse aqui, né, a discussão geralmente é: será que a datação ao redor realmente está correta? Foi alguma contaminação? Eles fizeram direito à escavação, que normalmente colocam primeiro grandes dúvidas e levam tempo para realmente ser confirmado, que vai ser amplamente aceito. Mas, por exemplo, se for uma espécie de hominídeos, pode ser que ela não tenha nenhuma relação com as populações das Américas do dia de hoje. Assim como o Homo sapiens saiu diferentes vezes da África, mas alguns grupos saíram e aí, por causa de situações adversas, climáticas, eles não tiveram nenhum descendente para os dias de hoje. A gente encontra, né, assim, a gente consegue ter DNA das pessoas e não conseguimos fazer nenhuma ligação com alguma população dos dias de hoje. Bom, além disso, né, destas discussões sobre origem, tem das discussões nas mídias, vamos assim,
mídia popular. Esse show Netflix, alguém viu Apocalipse? Antiga. Não é para assistir, tá? Que se é só falar porque eu vou falar mal, não precisa assistir. É melhor assistir aqui os comentários sobre por quê. Por exemplo, o que ele quer provar? Ele quer provar que uns 10 mil anos atrás existia uma sociedade mundial avançada que conseguiu levar todas as tecnologias, criar as tecnologias, e depois ela se desfez, mas nós aprendemos essas tecnologias. E aí ele vai encontrar tudo que ele encontra, né? Tem a ver com Atlântida, aí se encontra uma pirâmide no México, ele diz, olha, existe pirâmide no México, existe pirâmide na Indonésia, então deve ser um povo que ensinou. Geralmente nega que pode ser criações autônomas. E dentro dessas discussões, é uma coisa que aparece muito na história antiga, quando você não sabe quem foram extraterrestres. Esse vai ser o History Channel, por exemplo. Esses extraterrestres é a solução para tudo. Quem fez as pirâmides? Eu não sei como que pirâmides foram construídas, eu não tenho uma ideia. Então, se eu não tenho ideia, os egípcios antigos também não tinham ideia. Então, deve ter sido alguém que ensinou que depois desapareceu. Então, foram extraterrestres. Extraterrestres é a solução para tudo, ou eu chamo isso de ciência preguiçosa. Você não sabe qual é a solução, você procura algo de fora, que são extraterrestres. Aí o extraterrestre resolve tudo. Tinha sobre as igrejas antigas na Etiópia. Aí está lá, olha, com as ferramentas não é possível fazer, a gente não consegue fazer igual, então tem extraterrestre, e tem até relato de extraterrestre. Você sabe como você consegue ver em todas as histórias de relatos de extraterrestres? Bem, é só você dizer que tudo sobrenatural que aparece para alguém é um extraterrestre. Quem disse? Apareceu um anjo. Anjo é que ele achou, na sua memória, escreveu que era um anjo, mas na verdade era um extraterrestre. Então imagine se você pega todas essas aparições de anjos, deuses, você transforma isso em extraterrestre, você consegue achar extraterrestre em toda a história da humanidade. É isso que como eles justificam. Um anjo apareceu no sonho. Aí eles não era um anjo, era um extraterrestre que ensinou a ele tal coisa. E aí eles conseguem achar fontes para justificar a sua teoria. Mas a ciência é preguiçosa. Isso não sei. Em vez de admitir que a gente ainda não sabe como alguma coisa foi feita, você cria uma solução mágica que é o extraterrestre. Bem, vamos para a nossa disciplina. Então, tempo que a gente vai estudar começa de alguns milhões de anos atrás e vai até 400 anos depois de Cristo. Então é uma área, um espaço de tempo muito grande. A delimitação do espaço que a gente escolheu é a atividade africana, medio-oriental, mediterrânea. Então, basicamente, a gente vai se concentrar nesta área aqui, que é o mundo mediterrâneo, com o Egito,
Sudão, a Mesopotâmia, aqui, Mediterrâneo, e a gente vai ampliar isso. Vamos falar sobre a história mal, vamos falar sobre a história da África Ocidental e da expansão banta. Então, vamos incluir toda a história, partes, né? Toda a África, né? na história antiga. Mas como vocês podem ver, a gente vai deixar muito fora. Né? A gente não vai olhar para a Ásia, né? A partir da Índia, China, a gente não vai olhar para as Américas, nem a parte do norte da Europa. Eu gosto muito de mapas, vocês vão ver muitos mapas. E, eu aviso logo, vocês devem aprender algo dos mapas, porque na prova eu vou colocar um mapa e vocês devem colocar aqueles lugares que a gente estudou no mapa. É para ser fácil. Não assim. Não vai ser pensar, coloque onde fica Babilônia. Não, é para ser onde fica a Mesopotâmia. Eu não quero saber onde fica Atenas. A Grécia fica mais ou menos onde? O Mediterrâneo fica onde? Então são aquilo, né, que a gente estudou no geral, sem grandes surpresas. Mas de alguma forma não é uma pergunta fácil. Eu faço isso, mas tem que. Nem todo mundo consegue responder, mas eu insisto nisso porque o conhecimento do espaço na história é importante. Porque se vocês não tiverem uma ideia onde ficam as coisas, o que eu falo sobre lugares, parece que eu não falo sobre lugares, mas são simplesmente palavras. Aí eu coloco duas, quando eu falo de países vizinhos, se você não tem uma ideia de onde fica no mapa, você não consegue fazer uma ligação, que eles realmente são vizinhos. Como é que tem uma influência de um lugar sobre o outro. Então, conhecer, né, é importante. Sempre contar a história que alguns anos atrás tinha uma apresentação numa outra disciplina e as pessoas falaram o tempo inteiro sobre o Gabão. O Gabão, isso do Gabão. Aí eu falei para eles, mas não tinha mapa. Aí eu falei para eles, olha, é bom vocês colocarem um mapa, porque nem todo mundo sabe onde fica o Gabão. Vamos colocar. Aí o pessoal que apresentou falou assim, a gente também não sabe. Então você fazer a apresentação sobre o lugar que você não sabe onde fica, o lugar é um problema. E se eu falo muito de lugares, se vocês não têm ideia, vocês podem me parar e perguntar. Né? Porque, por minha experiência, se vocês conhecem a História Geral da África, o livro da História Geral da África, 7 volumes, cada volume de 1000 páginas, é um livro maravilhoso. Mas é um livro também complexo. E quando eu li a primeira vez, eu li no tablet. No tablet você não pode sempre procurar no mapa, né? Você ler. E aí o que eu aprendi? Eu estava lendo algo, né? Era a história sobre esta região, eu estava lendo. Mas no texto estava falando sobre lugares que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, perto de outros lugares que eu também não sabia. Eu só tinha uma ideia que eles ficavam nesta área aqui, mas era só um nome de mim. Eu não conseguia me localizar de jeito nenhum. Isso ainda com novos nomes de pessoas que eu também não conhecia. Então, como eu estava
assim, que eu deveria, eu estava lendo isso por diversão na cama. Não é o meu lugar, né? Eu devia ter lido isso no computador, fazendo anotações sobre tudo para ganhar algo a mais. Né? Então, se a gente não conhece, não tem ligação nem com os nomes das pessoas, dos lugares, a gente não consegue absorver muita coisa. A gente só tem algumas ideias. Teve um meme que eu vi algumas semanas atrás, que era simples. Olha, aconteceu na cidade, aí tinha lá um nome complicadíssimo, de 3 linhas. E aí, embaixo tinha, já que você pulou o nome da cidade, não vou contar para você. E eu tinha pulado o nome. Mas era assim, a coisa, você começa a dizer, é tão complicado, assim, tá, eu vou pular logo, porque esse nome não interessa. Aí eu fui, assim, era um meme genial, porque pegou exatamente como a gente faz, a gente pula o nome, né? Vai e chega em outros contextos. Bom, então nós vamos nos concentrar na história africana, média oriental, que quer dizer Mesopotâmia, né? E Deus. Esse mapa aqui. Está aqui também. O outro mapa, as cores são muito ruins. Né? Então, as áreas que interessam para a gente. O Saara, o Nilo, que sai do Egito e chega aqui até a região dos lagos. Nós vamos estudar Núbia, que é o nome antigo do Sudão, e Aksum, que fica aqui na Etiópia. Vamos ver a Mesopotâmia e Grécia e Roma, né, para finalizar. Então esse aqui, eu já falei agora o espaço e o tempo. Agora, uma das coisas assim, bem ambiciosas dessa disciplina é que ela abrange, em princípio, um grande número de cursos. Talvez o trabalho de olhar quais são os cursos que tinha na minha universidade, que são referentes àquilo que a gente está fazendo nessa disciplina. Na universidade tinha um curso de paleontologia e pré-história, tinha um curso de arqueologia clássica e um curso de arqueologia das províncias romanas, tinha um curso de antropologia que tratava do assunto. Existia um curso só do Egito, a história, a arqueologia, literatura, língua do Egito. Um curso de orientalística, que era basicamente a assiriologia, que era só estudando a Mesopotâmia. Existia um curso de estudos africanos e ainda existia um curso só de história antiga, que era a história basicamente de Roma e Grécia. E vocês podiam estudar desses aí no máximo 3, 2, na verdade não, 3. Vocês conseguiram construir 3 desses cursos, juntar 3. Bom, nós estamos juntados todos, numa única disciplina. Isso quer dizer, nós
não vamos ser especialistas, né? Porque para ser especialista naquelas áreas você tem que se aprofundar muito e, principalmente, né, tem que aprender a saber línguas. O grande desafio, né, na história antiga é que você, se você sabe português e inglês, você tem muita chance de conseguir algumas traduções, né? Mas para você encontrar coisas novas, você deveria saber o acadiano, o sumério, o egípcio antigo, latim, grego antigo. Então, quanto mais línguas, né, melhor. E existem, quando você chega assim às línguas como o assírio antigo, temos uns 10, 20 no mundo que dominam a língua. É um número muito restrito. Então, isso quer dizer, é uma oportunidade que você estudar, você consegue, você vai fazer parte de um grupo seleto de cientistas, mas também tem outro problema que não existe exatamente muitas vagas em universidades em astrologia. Né? São poucas universidades que conseguem manter um departamento como esse. A minha universidade tinha só a faculdade de Ciências Humanas, que era sem pedagogia, tinha 20 mil estudantes. E aí, com esses 20 mil estudantes, tinha lá uns 30, 40 que estudavam egiptologia. Uns 20 que estudavam português. Português estava junto com na minha português está junto com egiptologia, tá? É uma área muito pouca gente estuda. Você tem 6 mil estudantes que vão fazer espanhol, você tem 50 que fazem português. Não é muito procurado. Mas, nos dias de hoje, a gente consegue, vocês têm toda a possibilidade de estudar as línguas. É mais fácil do que antigamente, que você precisava achar alguém que vai para você tem todas essas possibilidades. Bom, vamos aqui para a disciplina. A estrutura, né? A introdução, na semana que vem a gente vai falar sobre a pré-história. Depois, próxima parte, Egito e Mesopotâmia, que a gente estuda junto, passando um do outro. Depois vamos ter duas aulas, né? História da entidade africana fora do Egito, que é Nubia, Axum e a expansão Banta. E, no final, a história, né, do Mediterrâneo, que quer dizer Grécia e Roma. Né? Além disso, a gente tem uma atividade integrada de prática como componente curricular e extensão, que é a nossa disciplina tem 90 horas. Os nossos encontros aqui são 60, né, que são as aulas mesmo. E aí, a outra vai ser uma atividade que a gente vai preparar aqui. Nós vamos discutir como é que vai ser feita e depois ela vai ser executada em escolas. Sexto ano, alguma escola pública, normalmente a gente faz em redenção, mas também podemos fazer em Acará, e aí depende. Eu solicitei transporte para qualquer outro município para ver se a gente consegue fazer em outro lugar. A gente já fez, em outras oportunidades a gente fez em Barreira, mas aqui o transporte não é tão fácil. Né? E eleição é sempre, né, aquela escola que fica ao lado de Liberdade, né, ela está sempre de braços abertos para receber a gente. Né? Então, tem essa possibilidade. Mas eu vou falar depois um pouco sobre essa atividade.
A pré-história fala sobre o processo de humanização, a Revolução Neolítica, né, ou Revolução Agrícola, que é aquela que transforma caçadores e coletores em agricultores e pastores. É a domesticação de plantas e animais que ocorreu nos últimos 10 mil anos. A Guerra do Fogo, se der tempo, a gente vai olhar um pouco ainda hoje, mas eu vou colocar o link para vocês para continuar a história em casa. A leitura. As primeiras civilizações, esse livro eu vou colocar o PDF para vocês no cigarro, mas também tem alguns exemplares, uns 5, 6, na biblioteca que vocês podem pegar. É um livro que a gente vai utilizar não só para a pré-história, mas também para a história da Mesopotâmia, dos hebreus do Egito. É um livro pequeno da editora Contexto. Depois, os 5 encontros sobre Egito e Mesopotâmia. Espaço geográfico, desenvolvimento de diversidade da organização política. Aí, uma semana depois, vamos falar sobre economia, trabalho compulsório, a evolução da escrita. Depois vem o carnaval. Depois vamos falar sobre religiões e natividades, egípcios, sumérios, hebreus, gregos, romanos. Depois nós temos o dia 18, vamos falar sobre a atividade de extensão, para preparar. O dia 25 é feriado. E aí, só vamos ter de novo no dia 1º de abril, o código inaugural da posição do Fiel, na Mesopotâmia e no Egito. Depois, sobre a origem dos antigos egípcios, debates historiográficos raciais em relação com Núbia, é um pouco ver as discussões sobre as origens dos egípcios, que as hipóteses levantadas nos últimos 200 anos, o racismo envolvido nestas hipóteses, nessas teorias, que principalmente no século XIX, início do século, até meados do século XX, dominavam as discussões sobre os egípcios. Se a gente fala que hoje tem a questão dos extraterrestres, existem também outras formas de você explicar. Quando você acha que o povo não é capaz de fazer, você consegue inventar outros. Você consegue, por exemplo, dizer que foram brancos que chegaram na região e ensinaram a fazer as coisas. Isso é a historiografia do século XIX, XX, adorava fazer isso. Eles não foram os egípcios, tinha lá uma migração, uma nova dinastia chegou, ou que os próprios egípcios não tinha sua origem na África, mas na Mesopotâmia. Então existe até na China, na verdade. Isso é antigo, mas até nos dias de hoje a gente encontra livros dessa forma. Existe um livro bem divertido, chama 1421, o ano em que China descobriu o mundo, que o historiador amador americano, ele usa uma viagem que os chineses fizeram em 1421, que eles chegaram, só um momento, vou colocar isso aqui. Em 1421, China conseguiu chegar até aqui, até Moçambique. mais ou menos 80 anos antes dos portugueses chegarem aqui. E chegaram até aqui. Então, se os chineses tivessem realmente, eles tinham chegado
até a Europa. No entanto, naquele livro 1421, o autor defende que os chineses continuaram a viagem. Então, ele, através de estudos de correntes, ele era da área de historiador e ele era da marinha, né? Ele justifica que os chineses chegaram aqui e aqui. O único lugar onde eles não chegaram, aqui. O que é prático porque todas as outras regiões a gente não tem escritas, fontes escritas daquele período de alguém que escreveu isso para chegar os chineses aqui. Se tivesse chegado aqui, muito provavelmente iria. Então ele fala de tudo. E aí como ele justifica? Qualquer artefato achado em algum lugar, para ele, diz, olha, isso é muito avançado para aquela região, deve ter sido os chineses que levaram. É o mesmo argumento do extraterrestre. Né? O que não pode ser explicado nunca são os nativos que fazem, então deve ter alguma coisa. Por exemplo, existia aqui uma cidade no meio que tinha, no século XIV, XV, uma cidade no meio da América que era maior do que a boa parte das cidades europeias. Mas olha, essa aqui tem uma ligação com os chineses. Se acha alguma coisa que parece como se fosse chinês, então é justificativo. Então, até esse que existe em relação aos egípcios, ainda existe em relação aos outros povos. O que muda uma hora são os chineses, uma hora são os brancos, uma hora são os extraterrestres, mas as teorias surgem. Até hoje a gente não tem evidência que realmente conseguiram chegar além, né, de Moçambique. Mas os navios que eles usavam nessas viagens eram tipo 4, 5 vezes maior do que os navios que os portugueses usaram. E por que eles pararam? Porque era muito caro. Era um desperdício de dinheiro, porque os chineses não estavam explorando para achar novos mercados, para procurar riquezas, eles estavam indo para ostentar, mostrar para o mundo como eles tinham uma grande civilização e receber presentes. Eles davam presentes e recebiam presentes que os outros reconheciam a grandeza do imperador da China e até a soberania, né? Diz, ele é o maior imperador de todos, e eles ficavam satisfeitos com isso e voltavam. Não tinha efeitos reais, imediatos de dominação. Eles ficavam felizes. Aí, né, essas áreas aqui, boa parte dessas áreas, eles reconheciam os imperadores como um imperador superior a si mesmo. E aí, de vez em quando, mandava presentes, mas não tinha uma dominação direta. Então, descobriram que era muito caro, pararam e mandaram queimar todos os registros para ninguém ter a ideia de fazer isso de novo. Então, foram assim completo. Né? Dizem, olha, vamos parar com esse desperdício. Bom, né? Aqui são os textos, né? O restante do texto de Jabotinsky, a introdução à História Geral da África 2, o Código Hammurabi, ainda vou falar sobre isso, e um texto clássico de Sheikh Anta Diop, né? Que é a origem dos antigos egípcios. E Sheikh Anta Diop é o primeiro que formula uma tese contrária àquelas teses europeias que defendem a branquitude dos egípcios, né? Aqueles que negam a africanidade dos egípcios antigos. Ele levanta a hipótese, né, que os egípcios antigos eram negros. Depois nós vamos ver a antiguidade africana,
uma aula sobre Núbia, Kush e Aksum, a outra sobre a expansão Banta e a civilização da África Ocidental. Aí a gente tem alguns. Esse texto é sobre a expansão Banta, são 5 páginas. Esse texto sobre Kush e Aksum, da professora Érica Cristina Moraes, que é muito bom. Um resumo sobre esses 2 reinos. E África Desconhecida, uma introdução à sociologia, são textos pequenos. É um sobre a Núbia, outro sobre a África Ocidental, para completar. Mas, no final, vamos ter 4 encontros sobre o Mediterrâneo. Então, Grécia é um encontro sobre pré-história, 5 sobre Egito e Mesopotâmia, 2 sobre África e 4 sobre o Mediterrâneo. Eu tento fazer um certo equilíbrio entre as 3 áreas que fazem parte. Se a gente for olhar nos livros de história, que tem os objetivos didáticos, não é exatamente essa divisão. Né? Grécia e Roma normalmente tem um espaço bem maior pelos mais diversos motivos. Aqui, a leitura obrigatória, o principal livro é de Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Tem as 2 partes, sobre Grécia e Roma, e a História Antiga, de Roberto Luiz Guarinelli. A História Antiga Contemporânea. Tem como um capítulo que fala sobre a expansão. Essas são as aulas teóricas, e aí vamos fazer uma prova sobre isso. Isso é uma parte. A segunda parte que vocês vai ser um pequeno seminário que vocês vão fazer. Sobre algum texto antigo. E 9 textos antigos que aí a gente vai na próxima semana já fazer uma divisão para vocês terem tempo para ler. A Epopeia de Gilgamesh, que é a primeira epopeia que a gente tem. Notícia é da Mesopotâmia, os textos narrativos mais antigos do mundo. O Código de Hammurabi, que vai ser um código de leis. Ele é um texto um pouco menor, a Epopeia de Gilgamesh é um pouco maior. A História de Sinué é um conto do Egito. Então, é uma história muito difundida dentro do Império Médio, 1800 a.C., então muito difundida no próprio Egito. E depois, alguns textos da Grécia, principalmente de Roma. Né? Sófocles, Édipo Rei, é uma tragédia, né? Édipo. O vídeo, Metamorfose, são principalmente, assim, a Metamorfose ela explica a origem dos humanos, a origem dos animais. Geralmente a metamorfose é que um humano, numa situação, é transformado ou num animal ou numa planta. Então essa situação dá origem a essa planta. Isso é a metamorfose, que é a mudança. A Guerra da Gália de César, o primeiro livro. Tácito, Germânia, é um livro do primeiro século, em que ele vai descrever
os germanos, os costumes, tribos, como é que eles viveram, nível. E que Plauto, o anfitrião, é uma comédia, uma peça de teatro também, mas é uma comédia. E o último, de novo, de Ovídio, é A Arte de Amar, né? Que é um guia, é um livro divertido, é um guia de namoro. Como conquistar, como a melhor forma de você conquistar a sua amada, como você consegue, táticas, onde conhecer, como você vai, que tipo de presente você dá, como você tem que conquistar a mãe. Então é um texto desse manual que tem 2000 anos. Né? Isso é para a gente ter, né, uma visão, uma ideia dos textos, de textos originais antigos. E aí, o objetivo é fazer a leitura, né? São 9, então vai ser de grupos de 2 ou 3, né? Fazer uma leitura e fazer uma pequena apresentação para os colegas. A prova, seminário, agora vamos para a extensão. Né? A extensão dessa disciplina, ela se chama Mostra de Jogos de Tabuleiro da Antiguidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar os jogos, cada um vai pesquisar um jogo, que não pode ser nem xadrez, nem damas, esses serão os únicos que estão fora. E aí vocês pesquisam, e aí depois a gente vai, no dia 18, vamos nos unir, ouvir os diferentes jogos e vamos escolher alguns jogos para levar para a escola. Normalmente, 4, dependendo de quantidade dos alunos, 4 a 5 jogos. E aí, qual é o próximo passo? Vocês vão preparar cartazes sobre como confeccionar, sobre a história e sobre as regras do jogo, e vocês vão confeccionar um jogo de tabuleiro. Isso faz, de preferência, com material reciclado, porque um dos objetivos também é mostrar aos alunos na escola que eles facilmente podem recriar esse jogo também em casa. Não precisa ser algo muito elaborado, bonito, não, porque a gente não tem esse objetivo. E aí, a gente escolhe, vocês vão preparar a atividade, quer dizer, confeccionar as coisas, e também abril e maio a gente vai realizar a atividade em 2 escolas. Nos semestres anteriores, a gente fazia apenas em uma escola, mas a gente tinha mais uma atividade de prática como componente curricular, que era uma pesquisa, de um livro, didática, tudo. Essa a gente não vai fazer. Então, por isso a gente vai fazer agora duas atividades. E aí, no final, vocês entregam um pequeno relatório, né, sobre a atividade, que vai relatar rapidinho o processo. Né? Aquelas coisas que vocês colocam nos cartazes. E o pequeno, né, com foto, algo sobre a experiência na escola. A gente vai fazer isso no 6º ano, porque o 6º ano é exatamente o ano em que se estuda a história antiga na escola. Então vai ser mais... era uma atividade que funciona razoavelmente bem. Eu faço isso desde 2017. E é um momento interessante, né, porque vocês também vão ter a oportunidade de ver os alunos, como é que os alunos reagem aos jogos, né, os diferentes. Tem uns que ficam assim,
muito competitivos, os outros não estão nem aí. Qual é o tempo que leva para entender as regras, de saber jogar? E o sexto ano é o ano que fica mais longe, vocês estão estudando para ser futuramente professores, o sexto ano são aqueles que estão mais longe da experiência de vocês. Dependente, aqueles que entraram agora na universidade já faz 7 anos. Os outros vai fazer mais do que 7 anos. Muito mais do que 7 anos. Então esse momento de se aproximar à escola numa atividade lúdica. Normalmente os alunos gostam. Vocês já têm o Instagram do curso de História? Tem lá uma coisa que a professora lá da escola fez da nossa última atividade. Vocês podem ver, tem assim, as fotos e pequena imagem. Não fui eu que preparei, se dependesse de mim, não ia ter, mas já que foi feito, a gente repostou, é uma coisa bem interessante. Bem, então isso aí, em março, realizar em abril e maio, as datas dos textos, curso gratuito, mais cedo é 1º de abril, que a gente vai já na próxima semana escolher os textos que vocês vão ter tempo de 5, 6 semanas para ler, o texto familiarizado, reclamar se é alguma coisa no processo. Então, as avaliações. A prova vai ser no dia 27 de maio. A segunda nota é o seminário, a terceira nota é a atividade de extensão. Em relação à prova, tem uma parte objetiva referente à geografia, cronologia e definições. E uma parte de perguntas com resposta dissertativa. Mas não vai ser surpresa. Na última aula, nós vamos resumir o que é a nossa disciplina. Quais são os aspectos mais importantes, que é aquilo que interessa para a prova. Não vai ser uma prova com pegadinha. E em geral, nem sei porque eu coloco isso aqui, mas a ideia é começar às 6h30, no intervalo das 8 horas, você coloca isso todo semestre e nunca dá certo. Nem no 6h30, nem no intervalo. O intervalo ele é mais quando eu pego fôlego falar, aí a gente tem intervalo, mas vamos tentar. Alguém de vocês já estudou com o professor Érico? Ele também tem uma... Você estudou ontem com ele? Foi. Então, eu volto de carona com ele. Isso quer dizer que eu não tenho pressa para acabar a aula. Porque se eu acabar a aula cedo ou tarde, não muda absolutamente nada. O professor Américo vai terminar depois de... Esse aí... Porque tu tem que ter princípio de ele fumar isso lá perto. Ele dá no intervalo para ele quando ele fumar. Ele falou assim, é por isso, agora eu entendo porque não tem mais intervalo, ele parou de fumar. Pois é, alguns professores até perguntavam a gente, vocês vamos escolher intervalo ou não intervalo? Ele disse, não, a gente vai ter intervalo porque eu tenho que fumar. Não, mas ele vai ligar lá na fuga, vai direto. Ele vai direto, conversa sempre, termina tarde. Mas assim, ontem foi extremo, tá?
esse normalmente não vai até tão tarde quanto ontem. Né? Isso aí. É maneira escrita até. Não, assim, sim. Então, pré-requisito para passar, 75% da frequência, a média tem que ser 7, ou 5 depois da prova final. Então, isso não é o problema maior é a frequência. Né? A segunda, na verdade, não é a frequência, é abandono. Né? A maior parte das pessoas na nossa universidade é reprovada por abandonar. Né? A segunda chamada, isso é importante. Se vocês precisarem fazer a segunda chamada, vocês solicitam o prazo de 2 dias, 3 dias, junto com a coordenação. Por quê? Isso é a regra da nossa universidade. O professor vai dar a segunda chamada se você não fizer? Muito provavelmente. Mas se vocês tiverem um professor que não dá, vocês não foram para a coordenação não vai poder obrigar o professor a fazer, porque a regra é que tem que fazer o pedido em 2, 3 dias depois junto com a coordenação. Então isso é algo para resguardar o direito de vocês, para evitar chateação. Tá? Esse aí não vale para essa disciplina. Por quê? Porque eu sou o coordenador, né? Então vocês do mesmo jeito, né? Então, mas eu falo isso por causa das outras disciplinas, né? Isso é melhor não arriscar, né? Fazer o pedido formal só para garantir. Esse porque eu falei, eu coordenador. Se não for dentro da regra, eu não vou dizer para o professor que diz, mas a regra lá aqui, naquela resolução diz que tem que fazer o pedido, ele não fez o pedido a tempo, eu não vou dizer, mas tem que fazer mesmo assim. Né? Então, é algo que vocês precisam ter pouco de consciência, né, para evitar isso. Evitar que tem um ou outro professor que realmente existe. Dessa forma. Vamos ter. Cuidado, agora são 8 horas, só a gente já consegue ver um pouco do filme. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, porque agora a voz. Agora está com 10 minutos a gente começa a assistir o filme.